Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 14 de maio de 2023, estamos dando início a mais um programa Espiritismo e Vida, de Pindamonhangaba, do Vale Metropolitana do Paraíba. Então, agradecemos a participação dos que, a partir deste momento, nos acompanham a mais este estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Fica aí o nosso abraço a todos, que Deus nos envolva em sua divina paz e nos guarde sempre. Um abraço aí para o Davi Ascenso, ele que sempre é responsável pelo programa, sempre aos domingos, onde aí temos também outros participantes, palestrantes, sempre trazendo temas alusivos nesta sequência do nosso estudo. E para iniciar, o item 11 do capítulo 13, este que estamos dando aqui o nosso prosseguimento para estudos e reflexões da noite, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O espírito de Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, no ano de 1861, nos oferece ali uma primorosa elucidação a respeito da beneficência, dizendo: meus amigos, diz ele, a beneficência vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença poderão jamais vos perturbar. Oh, pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz com que olhemos as outras criaturas como a nós mesmos, se desnudando, jubilosa para vestir o seu irmão. A gente diz que, sobre este comentário, sobre esta colocação que nos dá o bispo de Argel, que praticar a beneficência é praticar a caridade. É o desejo de auxiliar o próximo nas suas necessidades, tanto físicas como morais, pondo em exercício as virtudes e os bons sentimentos que ali nos esforçamos em oferecer, como a compreensão, a compaixão, o afeto, a ternura, a generosidade. E uma coisa não podemos realmente ignorar, meus amigos: o quanto é gratificante e belo sentir os reflexos da beneficência despretensiosa. Eu digo despretensiosa. Nos tornamos assim mais leves, mais felizes e realizados. Isto porque a caridade ela continua sendo o melhor remédio para a nossa alma. Mas pelo fato de ainda estarmos num mundo inferior, mundo este de provas e expiações, como nos coloca Kardec, onde ainda predomina o egoísmo e o orgulho, a ingratidão e o desamor, são naturais e compreensíveis encontrarmos as dificuldades, ainda para ajudar os que compartilham os rumos e os destinos da existência atual. Então, desse modo, predomina muito mais o interesse pessoal de querermos ser correspondidos, de dar esperando algo em troca, não é? Premeditamos ali, muitas vezes, o cálculo se teremos ou não algum ganho, alguma vantagem no favor ali oferecido. Então, quantas são as vezes que sentenciamos aquele irmão de jornada? Ah, esse aí eu nunca mais ajudo, pois ele não sabe nunca me agradecer. Imagina Jesus, tivéssemos que agradecer tudo que ele fez por nós. Então, por isso Jesus ele afirmou nos ensinamentos, que está neste capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Isto é, então quando nós beneficiarmos alguém, que a nossa entrega seja espontânea, seja incondicional, sem restrições, cobranças ou taxas mesmo de reconhecimento. Como aqui
neste vídeo que nós vamos acompanhar pelo maior médium que já passou aqui no Brasil. Vamos ver. Fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Maravilhosas palavras do Chico, né? Pois bem, muitos caminhos ainda para ter essa facilidade como ele tinha, né, de praticar a beneficência. Bom, e o bispo de Argel, o Adolfo, né, ele ali continua dizendo assim: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros, quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando representastes da divindade, levando a doce alegria a essas pobres famílias, que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes sofridos e descorados refulgirem subitamente de esperança, por não terem um pão sequer, esses infelizes e suas crianças, ignorando o que viver é sofrer, gritando e chorando repetidamente essas palavras, a maneira de um agudo punhal, como ele coloca, né, no Evangelho, junto dos corações maternos. Quantas crianças falam: estou com fome, mamãe. Quanto é duro. Então, compreendei, como ele fala, quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Não é mesmo? Às vezes a gente pensa que aquele gesto simples, que julgamos tão insignificante, não vai reverberar, não vai trazer nenhum resultado para aquela pessoa que está ali em profunda necessidade, muitas vezes desnuda, muitas vezes sofrida pela fome. Então, para nós, às vezes não significa nada, mas para aquele é muito.
E o bispo de Argel continua: compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ele diz: ide ao encontro do infortúnio. Em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ides, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim o que fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fluirão mais tarde quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo de que lhes falo, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, porque muitas vezes, de nossos infortúnios, entramos naquela faixa de descontentamento, de desespero, nós acusamos a Deus, Achamos que somos vítimas. Lembrando que ninguém é vítima. Somos criadores do nosso próprio infortúnio. Então diz ali o bispo de Argel: quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós e vereis quantas misérias tereis a aliviar, quantas pobres crianças sem famílias, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, diz o bispo de Argel. Ele diz: não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham na dor e no isolamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Então está aí essa palavra, de Adolfo, o bispo de Argel, a Kardec, na obra do Evangelho, mostrando o quanto temos de maravilhoso em nossas mãos, os recursos, os instrumentos da beneficência para oferecer. Porque quando a gente oferece, também somos retribuídos, como na prece de São Francisco já nos diz: é dando que se recebe. Então temos que aproveitar esta oportunidade de levar a mancheios, levar em quantidade que possível, com alegria, porque fazendo alegria do próximo, seremos também felizes. Maria de Magdala, ou Maria, Madalena, como era mais conhecida entre o povo romano, ao ouvir ali as pregações do novo reino anunciado por Jesus, então ela, tomada de profunda admiração ali pelo Messias, ela se entusiasmara por aquele novo e singelo verbo, de amor que ali brotava de seus lábios. E ela então caminhara sobre aquela época ainda, sobre as rosas rubras do desejo, quando ainda se embriagava com um vinho de condenáveis alegrias, como nos descreve Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então a vida de Maria de Magdala, misturada aos caprichos lascivos a que se entregava como mulher bela e formosa, não mais fazia sentido. E
nem tão menos satisfazia o seu espírito. Porque ela até então era a cortesã da época, bela, bonita, né, que ele atraía os patrícios romanos. E aquelas músicas, né, voluptuosas, ela não encontrava nenhum eco no seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos, se tornaram tristes para ela. Então o meigo nazareno havia plantado na sua alma novos pensamentos. Então tornou-se assim até o fim, né, de seus dias ali em Cafarnaum, a dedicada benfeitora dos sofredores, dos tristes, angustiados, provando que ser sincera serva do bem e discípula, né, da verdade, amparando, consolando os velhos, mães, crianças, e infelizes doentes, muitas vezes ali atingidos pela hanseníase, que era a lepra, né, como era conhecida na época. Então, cumprindo desse modo fielmente e ardorosamente o nobre trabalho beneficente e redentor do Evangelho de Jesus. Fechando o nosso estudo da noite, no item 12 do presente capítulo, agora o espírito de São Vicente de Paulo, em Paris, no ano de 1858, ele vem confirmar a beneficência como sendo esta única credencial para a nossa felicidade. O que nos habilitará a sermos os verdadeiros discípulos da caridade e ceareiros do Cristo. Então, assim ele exclama ali no Evangelho, né, de Kardec: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. A alma, continua dizendo, só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra a felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, ou chaga, né, como diz. Kardec, ele diz lá no Livro dos Espíritos, a maior chaga que vai atrapalhar o progresso da humanidade é o egoísmo. E também ele coloca também como condição o orgulho. São os piores vícios da humanidade, que ainda não nos permite nos solidarizar, não nos permite mais nos humanizar um com o outro, sermos irmãos em Cristo. Então, cumprindo esse dever, o caminho, né, ele continua dizendo, da felicidade eterna, ela deve abrir-se para vós, com certeza. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? São Vicente de Paulo coloca-nos assim. Então, se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficarias sempre no caminho do progresso espiritual. Jamais a gente nos desvirtuaríamos, como muitas vezes. E assim, parece que o mal tende mais a nos atrair do que o bem, né? Que já o próprio mestre já se referiu sobre a porta estreita, um outro estudo, né, que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, da porta larga. Então a gente ainda temos essa forma tendenciosa de procurar essa porta larga, por nos atrair mais pelos prazeres, pelas tentações, pelas seduções, pelas paixões vis. São Vicente de Paulo continua assim: os exemplos, meus irmãos, não vos faltam. O que falta é a boa vontade. É a boa vontade, e que é rara. É rara. Porque sem boa vontade não conseguimos nada. Sem a boa vontade,
nós não conseguimos construir, porque ela nos paralisa quando estamos de má vontade. Às vezes a gente pode até fazer alguma obra, mas não sai bem. É a boa vontade, é o amor. Eu lembro-me de um fato que certa vez, foi narrado, contado, em que Madre Teresa de Calcutá estava banhando um doente leproso, quando um homem se aproximou dizendo a ela num tom, um misto de admiração e repúdio: olha, Madre, nem mesmo por $1 milhão eu fazia o que a senhora faz, que era lavar ali e dar banho no leproso. E ela bondosamente, afetuosamente, ela respondeu para aquele homem: nem eu, meu filho, nem eu, pois só por amor se pode dar banho num leproso. Nossa, que cara que deve ter ficado. Lógico que, como nessa resposta, nós não podemos ter ainda essa grandiosidade, esse desprendimento espiritual da Madre Teresa. Mas ao menos, o que a gente pode já começar a realizar? Dar os primeiros passos, engatinhar no trabalho caritativo, ou no trabalho beneficente, com pequenas atitudes no bem. Muitas coisas vão visitando um espaço de carência, os indigentes sobre as ruas, sobre as marquises, doando às vezes uma parte do nosso 13º no final de ano. Não tenho um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso. Isso é caridade, é beneficência. A gente não dá valor, mas isso para aquele que está ali atulhado de problemas, de depressivo, pensando às vezes na morte, é uma luz para ele. É um consolo enorme que fazemos. Vamos pensar sobre isso. Então tudo isso, meus irmãos, é uma questão de hábito. É uma questão de constância, de vontade de querer ajudar o próximo para que possamos, ao longo do tempo, incorporar as boas virtudes ao nosso patrimônio espiritual e moral. É aos poucos, não é da noite para o dia. Mas eu não consigo. Ninguém vai conseguir da noite para o dia. É um exercício. Lembro que Dr. Bezerra de Menezes, no livro, acho que é Loucura e Obsessão, por Divaldo Pereira Franco, ele fala assim, que a caridade é um esporte da alma. A caridade é um esporte da alma. Pouco praticado pelos candidatos à musculação moral e à inteireza espiritual. Então, nós estamos definhando, estamos ali atrofiando, como atrofiamos também às vezes a musculação do corpo por falta de exercícios físicos. A gente atrofia por falta de fazer a caridade. Então a caridade é um esporte da alma que precisa começar a ser feito por cada um de nós. Não é? É bem colocado esse ensinamento do Dr. Bezerra de Menezes. Lá no livro Ceareiros de Volta, pelo médium Valdo Vieira, o espírito de Anália Franco nos oferece um belíssimo ensinamento, dizendo assim: dificuldade ser-lhe-á incentivo na ação meritória, incompreensão alheia atestar-lhe-á o devotamento. Sacrifício lhe acenará sempre, qual radioso clarão a desvendar-lhe routeiros para a esfera superior. E aí, na continuação, ele diz assim: é assim que todo espírita viverá feliz, fazendo do dever um prazer. Ou, como mesmo descreve o título do próprio texto, fazer do dever um prazer. Então as grandes almas, aquelas
cujo bem é o único desejo e objetivo, a qual já superaram, né, os interesses mesquinhos, as paixões transitórias do mundo, para elas são ações tão comuns, tão habituais entre elas, que para nós, criaturas humanas, no estágio evolutivo que ainda nos encontramos, nós distamos muito desta beneficência incondicional, como deveria ser realmente praticado. Não é? Mas é verdade, né, que queremos ajudar. Estamos querendo ser sempre prestativos com as pessoas, solícitos, né, com o nosso próximo, aquele que vive em penúria, em dor, sofrimento, em depressão. Isso. Mas há momentos realmente que somos cerceados pelo nosso egoísmo, pelos nossos interesses. Sem falar da preguiça, né? Onde nós passamos a criar o que? Obstáculos, desculpas e evasivas, alegando falta de tempo, saúde, dinheiro. Vale lembrar, né, que Chico Xavier viveu essa tríade no seu caminho, mas nem por isso ele abandonou o seu dever. Jamais ele deixou de servir. Jamais Chico deixou de amar, embora as limitações que ele tinha bastante. Ah, mas muitos dirão, isso era o Chico, né? Eu sou um simples espírito encarnado que está muito longe da luz do Chico. Tudo bem. A gente sabe que Chico tinha uma luz imensa. Mas ele era de carne e osso, como todos nós, meus amigos. Tinha dor, tinha frio, tinha sono, cansaço também. Com certeza que ele se destacou também por ser um espírito mais adiantado moralmente, espiritualmente, mas ele tinha os deveres a cumprir com sacrifício e renúncia. Não, senão Emmanuel teria dito naquele início, né, do seu mandato, né, o seu trabalho que ali iniciava, dizendo: Chico, você tem que ter disciplina como primeira condição. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Então a vida do Chico não foi nada fácil. Então, portanto, para aqueles que desejam traçar um plano de trabalho edificante no bem, colocando em prática os bons ensinamentos, né, que assimilaram, constitui, por ora, uma tarefa bastante árdua, né? Devemos concordar. Íngreme é a nossa jornada, onde exige por parte de cada um de nós muito desprendimento e devotamento, é certo. Mas quando nós queremos ajudar o nosso próximo, seja através, né, de um trabalho voluntariado na distribuição de pão, de leite, de sopa na periferia, na casa espírita, no atendimento fraterno e aplicação de passes, às vezes numa campanha de agasalho, né, de comidas, visitando os doentes nos hospitais, muitas vezes aquelas crianças abandonadas nas instituições de orfandade. São muitas coisas, muitos exemplos aí a ser acompanhado. Então, moralmente, nós realizamos então a beneficência, mas por uma desobrigação de consciência, para nos sentirmos quites ou bem com Deus e com a doutrina que professamos. Não é assim? Hoje eu fiz o bem, hoje eu fui lá na Casa da Sopa, hoje eu fui lá em tal lugar, fui fazer o trabalho de voluntariado de apoio, não importa. E aí a gente diz, estou quites, né? Já estou bem com Deus. O que isso prenuncia para nós? O que dá essa impressão? Que a gente fazer o bem acaba se tornando uma obrigação, né? E não um prazer, como descreveu há pouco o espírito de Anália Franco. Então a gente tem que fazer deste trabalho de aliviar o sofrimento de alguém algo que nos dê prazer. E não algo que estamos fazendo para Deus. Oh, meu Deus, estou fazendo porque o Senhor manda, os ensinamentos de Jesus manda. Não. Mas fiquemos tranquilos que isso vai sendo, como disse, sendo aos poucos, em
incorporado no nosso patrimônio. Tudo é questão de trabalho, exercício, né? Como lembrando lá o Dr. Bezerra, que a caridade é um esporte da alma, pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral. Também lembro-me de um caso bastante engraçado que foi vivido pelo médium, escritor espírita baiano, Divaldo Pereira Franco. Que, aliás, né, agora neste último dia 5 de maio, ele completou 96 anos de idade. Lúcido, né, ainda trazendo as suas mensagens, se reportando à espiritualidade de uma forma magnífica. Então, nossos parabéns ao Divaldo, que Deus conserve sempre assim, maravilhoso, para que possamos aprender sempre, né, Divaldo? Então, ele se reportou neste episódio, né, sobre um período, né, bastante complicado de saúde na sua vida. Que na época, segundo ele, havia a impossibilidade de trabalhar mediunicamente. Mas não vou contar não. Quem irá contar com mais detalhes é o próprio Divaldo. Eu procurei e consegui achar nesse vídeo aqui. Vamos ver? É bacana, vamos ver. Faz 20 e poucos anos, eu tive uma parada cardíaca. E o meu cardiologista, sabendo que eu era espírita, me disse: vai morrer. Muito gentil ele. Você tem entre 28 e 30 e poucos dias, se mudar toda a sua vida. Alimentação, emoções, atividades. Não falar, imagina. Descer a baiano para não falar. Fiquei deitado, aguardando a morte, alimentação especial, evitando emoções, com angina pectoris, tomando vasodilatador e aguardando a morte entre 28 e 32 dias. E eu disse assim: meu Deus, tomara que a hora de hoje demore 2 horas. Era dia de sessão mediúnica. Para quem não sabe o que é o dia que nós nos comunicamos com os espíritos desencarnados através dos médiuns. É uma sessão de alto coturno para pessoas que conhecem a doutrina. Não é uma reunião banal, é um momento eucarístico nosso, de comunhão com a divindade. E eu estava deitado, funcionando como médium, fazia já 50 anos, e eu tinha que repousar. Quando me aparece o guia espiritual Joana de Ângeles, aos pés da cama, eu olhei o relógio, 10 para as 8. A reunião tem horário pontualmente, 20 horas. E então ela me perguntou: que tens? Eu disse: não é possível que o meu guia espiritual não saiba o que é que eu tenho. Então ele respondia um pouco magoado: minha irmã, eu estou 95% morto. E ela respondeu: qual é o problema? Não está falando comigo que estou 100% morta? Levanta-te. Levanta-te, vamos trabalhar. É isso aí. Joana de Ângeles, já que tinha deixado o corpo, considerando 100% ali desencarnada, né? E tinha 5% ainda de vida ao Divaldo. Então a gente não tem desculpa mesmo, pessoal. É aproveitar mesmo, aproveitar a presente existência, ainda que estejamos muitas vezes ali indispostos a realizar o bem. Hoje eu não vou trabalhar, não estou bem. Não é? Mais mérito. Vamos lembrar, né, que o bônus hora é muito mais ali recompensado a partir dos nossos esforços. Porque é muito fácil nos doar, fazer o bem, quando estamos no conforto, quando sobra um tempo. Mas é muito mais meritório aos olhos de Deus quando nos dispomos a dar de nós, desprender, a doar aquilo que muitas vezes gostaríamos de fazer e relegamos para um segundo plano. Então vamos pensar sobre isso aí. Bastante engraçado realmente o vídeo. Bom,
Segue aí nos exortando o nobre espírito, né, Vicente de Paula, no item 12, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dizendo assim: observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e de amor? Disse, né? Nós, que diante das nossas fraquezas, das nossas escolhas, dos caminhos que tomamos, acabamos, entre aspas, esquecendo, né? Continua. Por que deixar então de lado os seus divinos ensinamentos? Prossegue Vicente de Paula. Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras e o coração a todos os seus bondosos conselhos? Quantos... E não é numa existência, né, meus irmãos, que estamos fechando os olhos a esses bondosos conselhos. Estamos malbaratando a quantas reencarnações. E como Deus é amoroso, que nos dá a oportunidade sempre, né, da reencarnação, do recomeço, de nos reiterarmos sobre as lições de amor e bondade. E diz ainda, eu queria que se tivesse mais interesse, é como dizendo para nós, né? Nesse instante, como se estivesse ali presente, aqui conosco pela internet. É vivo, porque isso já foi dito há muitos anos atrás, mas é vivo ainda esse aprendizado, esses conselhos. Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faça dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixaste esse resumo das leis divinas. É aquilo, né, quando as pessoas dizem, você abandonou Deus, você não tem Deus na sua vida, as coisas começam a dar errado. Justamente. Porque somos partes de Deus, não podemos esquecer disso, não podemos nos considerar uma parte isolada da criação. Mas muitos admitem que não precisam da bondade infinita. Pobres criaturas. Lede, diz ali São Vicente de Paulo, lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens fortes, amai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, de vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes, que Deus permite que nos manifestemos a vós, mas se o desejasseis, só terias necessidade da ajuda de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas são feitas para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Então os espíritos não estão aqui para ficar carregando todos nós constantemente nos braços, não. Ele vem nos dar, vem propagar a luz do Evangelho do Cristo, mas ele diz como, fazendo assim alusão, andem, caminhem com as suas próprias pernas. Eles não vão realizar as obras por nós, somos nós que devemos trabalhar. Esta luz que deve inundar a cada um, ela deve ser construída por nós, por cada indivíduo. Porque não é uma coisa que se ganha, não é uma coisa que é doada por alguém, mas é uma coisa que nós adquirimos pelo esforço. E é isso. Mas Deus não me ajuda, os espíritos esqueceram. Não. Eles estão aí para te ajudar, é diferente. Não estão para te carregar, para te ajudar. Então a caridade é a virtude, diz ele, fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres.
Sem ela, as outras virtudes não existem, porque uma depende da outra. E a caridade abre esse leque maravilhoso, né, do amor, onde vão encontrar outras virtudes. É a compaixão, é o perdão, é o afeto. Então nós temos que começar a crescer dentro dessa palavra tão dita, mas tão pouco praticada, né? Porque sem a caridade, diz, não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé. Porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que Ele dá à criatura. A gente dá uma paradinha, né, abrindo parênteses, porque a gente entende que ainda se não somos uma criatura perfeita, nós estamos caminhando para isso. Essa virtude Ele nos empresta para que nós, que são exemplos deixados, na verdade, pelo Cristo, para que a gente siga, se espelhe nele. Como se poderia, diz ali São Vicente, como se poderia desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade, bastante perverso para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Embora tenha, né? Embora tenha. Mas, em algum momento, essa criatura se sentirá impulsionada a abandonar aquele estado de infelicidade. Os espíritos não permanecerão sem progredir. Chegará um momento em que ele se sentirá inclinado a fazer algo de bom, em que ele deverá sair daquela inércia, porque a inércia incomoda. A gente percebe isso. Tira férias por 10 dias. Vamos pôr essa situação. A gente faz um passeio curto que seja, vai a algum lugar. Mas se você já começa a tirar 15, 20 ou um mês, a gente percebe que aquilo se torna um pouco enfadonho, não é? A gente quer voltar logo para o trabalho. Imagina o espírito que é eterno. Imagina o espírito que é imortal. Então qual seria o filho, né? Bastante mal para se revoltar contra essa doce carícia, a caridade. Então, ainda que essas pessoas, esses espíritos, se revoltem, ali está plantadinho. A gente sabe disso. Mas aquela pessoa não muda, muda. Ela será tangida pelo sofrimento, que é o remédio que deve fazer com que ela se modifique. A dor de evolução, que André Luiz coloca no livro Ação e Reação, né, que deve ser a dor auxílio, para nos impulsionar ao despertar da vida maior. Concluindo, né, São Vicente de Paulo ele afirma assim: desculpe, aqui às vezes fica caindo aqui o fone de ouvido, eu tenho que acertar. Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras. Mas considero a que comecei como uma das que mais devem contribuir para o livro dos vossos semelhantes. Olha que coisa interessante, vamos perceber uma coisa em que ele fala. Ele ali, nas suas palavras, está a mais pura demonstração daqueles que, como ele, São Vicente, preferem se preservar no anonimato, em favor do mais fraco, dos mais necessitados, ajudando o quê? Esses irmãos de caminhada, sem serem notados, sem fazer alarde, propaganda da caridade,
É o receber taças, né, de reconhecimento, a alusão que ali Jesus fez ao ensinar no seu santo evangelho, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Lembro também quando na época de Jesus, os fariseus, para serem vistos, eles tinham, né, esses cuidados, né, essa afetação de serem notados entre o povo ali judeu, orando em praça pública, demonstrando que eram muitas vezes ali aqueles que eram mais abastados, como no caso do óbolo da viúva, né, em que eles se destacavam perante ela, colocando mais ali a sua oferta maior em relação àquela pobre viúva. Então, o que vale para Deus é o pouco, mas dado com muito do coração. É isso que vale. Pois como nos ensina esta esclarecedora doutrina espírita, que os espíritos nobres, os espíritos benevolentes, eles jamais se ocupam e se preocupam com o retorno de vossas ações. Eles não pensam nisso. Porque as vossas únicas e doce alegria é conduzir os homens no caminho do bem. E olha, continua dissertando São Vicente de Paulo. Vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhe seja dado por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, meus ternos e queridos amigos, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria proporcionada por essa existência de sacrifício e abnegação. É uma grande felicidade para mim ver quanto o seu caráter é nobre, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade. Quando ele fala forte, é aqueles que permanecem nessa resolução. Porque muitos têm aquele de boa vontade, mas encontrando a primeira dificuldade, abandonam o barco. Mas temos que ter boa vontade e ser fortes, para não recuar na tarefa. Ele diz, une-vos, ou seja, se concentrem, abracem essa causa, para continuar generosamente a obra de propagação da caridade, onde encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Então a gente não tem que ficar contemplando o que se fez em outras vidas, a gente tem que começar aqui. É o palco terreno onde foi nos concedida a oportunidade de retificar, de reparar, porque esta é a bendita escola. É agora. Não vamos mais protelar, porque quando a gente deixa de fazer algo, a gente perde uma oportunidade imensa na vida. E quando do lado de lá estivermos falando, nossa, eu perdi tanto tempo, né? E para continuar ali, conseguir às vezes uma reencarnação é muito difícil. Ficai unidos, diz São Vicente de Paulo, unidos. Amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja, diz ele. Assim seja. Fazer beneficência é fácil? Não vamos dizer que não é e nem que é. Isto vai ser pertinente a cada um. Se você tem pressa de alcançar a alegria de sentir esta emulação, este bem-estar que te invade, esta alegria, este equilíbrio, essa luz que te proporciona as mais recônditas alegrias, temos que começar. Porque a caridade é uma questão de iniciativa de cada um. Uns começam agora, outros mais tarde, mas tudo terão o seu tempo. Lembrando, né, o Evangelho também, que
lá dos trabalhadores da última hora, de uma certa forma, cada um chega em seu tempo, conforme a maturidade espiritual que também chega. Porque às vezes não adianta a gente exigir de alguém que faça a beneficência sem que ela esteja preparada. É difícil. Ela não tem sustentação, ela não tem suporte moral. Para aquelas que já estão enveredadas nesse caminho do bem da caridade, é porque já exercitaram muito, já conviveram, às vezes experienciaram as dores, os dissabores, as necessidades, e com isso ela não quer ver isso para o seu próximo. Encerramos aqui agradecendo a oportunidade, ao programa Espiritismo e Vida, a todos que puderam nos acompanhar. Próximo domingo estaremos novamente com a participação de mais um amigo. E que Jesus, então, na sua bondade, no seu amor, possa nos auxiliar sempre, para que assim cumpramos a nossa tarefa. Ainda que sejam tropeços, ainda que possamos titubear das vezes, mas nunca desistir. Que o Pai nos abençoe. Fiquem com Deus. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que toma o aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor a cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso irmão chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão.